O visitante que passeia pelos corredores do Congresso Nacional pode conhecer um pouco da nossa história política. É o que mostra hoje a repórter Damares Bubans, direto de Brasília, na série Giro no Congresso Nacional. O túnel do tempo no prédio do Senado, no Congresso Nacional, liga o edifício principal das duas torres ao anexo 2, onde estão alguns gabinetes de senadores. O local também dá acesso às alas das comissões do Senado, onde são discutidos e votados os projetos de lei. O espaço é uma das principais paradas dos turistas que participam das visitas guiadas. Os visitantes têm acesso às informações sobre a história política do Brasil por meio de uma linha do tempo montada ao longo das paredes. É possível acompanhar a história do Senado desde sua criação, em 1824, até os dias atuais. A exposição permanente chamada O Senado Brasileiro, do Império à República, retrata parte da trajetória social, política e histórica da casa por meio de painéis e bustos. Ao final do corredor é possível apreciar os móveis do antigo plenário do Senado Federal, quando o Congresso ainda era no Rio de Janeiro. E amanhã você conhece a Chapelaria e o Salão Negro. Mais de 350 presos aguardam tornozeleiras eletrônicas em Alagoas. Sobre a falta do equipamento, vamos conversar agora com o supervisor do Centro de Monitoramento Eletrônico de Presos, Tenente Aluxan Fonseca. Boa tarde, Tenente. Seja bem-vindo. Boa tarde, Sabrina. Tenente, quantos presos usam hoje tornozeleira eletrônica? Hoje, em todo o estado de Alagoas, 820 monitorados. Mas aí existem esse número aí, mais de 350 que estão na espera. Essa demanda reprimida. É importante esse momento para esclarecer a sociedade que esse número não se deu por falta de tornozeleira. Está no contexto do contingenciamento financeiro que teve em todo o estado de Alagoas, né? Todos nós lembramos do ano de 2016, um ano difícil para todo o Brasil, e Alagoas arrochou as contas, apertou o cinto e teve desdobramento também na Secretaria de Ressocialização, né? Diante disso, fizemos revisões de todos os contratos e o orçamento para a tornozeleira eletrônica também teve que ser reduzido, até para a questão de responsabilidade. Era importante que a gente tivesse condições de efetuar pagamentos e manter o monitoramento atual. Então, a partir de junho do ano passado até março de 2017, nós tivemos contingenciamento e não instalamos novas tornozeleiras, permanecemos com o que tínhamos. Mas tem previsão para comprar novas tornozeleiras? De acordo com o Tribunal de Justiça, só tem 15 disponíveis agora. É importante essa pergunta porque esclarecer que não se compra tornozeleira. Nós contratamos o serviço. Então, elas são alugadas? É como se fosse um aluguel, né? Nós pagamos por monitorado. Não importa quantas tornozeleiras esse monitorado vai utilizar no mês. Qual o custo? R$ 340 por mês por monitorado. Por monitorado. Não por tornozeleira. Mas tem previsão para atender essa demanda aí? Bom, a partir de junho começou a demanda reprimida e em março começamos a reinstalar. Destacamos a hemorragia, né? Então, os atuais estão sendo instalados normalmente e começamos a pegar a demanda passada. Já vencemos mês de junho, julho e agosto. E à medida que for chegando as remessas, aproximadamente 250 tornozeleiras por mês chega para a instalação e também para a manutenção, que é tão importante quanto, à medida que for chegando nós vamos avançar setembro, outubro e assim por diante. E aí vai diminuindo esse número. Vai diminuindo esse número. Mas aí também vem mais presos que, né? Não, a demanda atual nós estamos mantendo, a gente encerrou esse contingenciamento em março, né? Temos demanda reprimida até março. A partir de março instalamos normalmente e já avançamos junho, julho e agosto de 2016, já conseguimos vencer essa demanda reprimida. Iniciou com 450 e hoje nós estamos com uns 360 aproximadamente. Tenente, eu vi aí que o senhor trouxe a tornozeleira e também tem outro equipamento. Explica pra gente como é que funciona a tornozeleira. A tornozeleira ela é comunicação via satélite com telefonia, né? 2 chips de telefone e é colocada na tornozeleira do réu. Esse botão de pânico é para as vítimas de violência doméstica, né? Casos que o juiz entenda que, além das medidas protetivas, é necessária a utilização desse equipamento, o agressor fica com a tornozeleira instalada e a vítima fica com um botão na bolsa, no bolso. Qualquer né? coisa é só Qualquer apertar. coisa ela aciona, apesar de que também quando eles se aproximam, nós temos a visualização e o protocolo de acionar a polícia, informar ela. Informar ele também, às vezes, não é porque ele quer, ele está passando porque mora próximo, a gente já informa que ele está se aproximando, tudo para evitar. Até aqui não constatamos nenhum incidente com o botão do pânico, com vítimas de violência doméstica, até porque nós temos um computador exclusivo
para a violência doméstica. Certo. Falando da tornozeleira, e aí a pessoa que é indicada para usar a tornozeleira, que vai de acordo com a justiça, né, para ela cumprir esse semiaberto, é um semiaberto que a gente fala? Temos mais ou menos 50% de monitorados do regime semiaberto e temos 50% de medidas cautelares, ou seja, aquele preso que não foi condenado ainda, reúne condições do relaxamento da prisão, de acompanhar o processo fora da prisão, e em alguns casos o juiz entende que vai soltar, mas que precisa dessa monitoração. E aí é cada caso um caso, né? Tem gente que não pode sair de casa, tem gente que não pode sair de uma determinada região, e aí vocês fazem esse controle na sala lá de monitoramento no sistema, eu já fui lá, já fiz matéria. Isso. Como é que funciona? Vocês têm umas pessoas, né, que ficam controlando isso. Quando um aparelho desse descarrega, porque ele é por bateria, não é isso? Ele avisa lá, dá um sinal? Cada monitorado tem um parâmetro, a critério do magistrado, ele que define se é prisão domiciliar, se é na comarca, se é 500 metros, aí a critério do monitorado. Isso é colocado no sistema e à medida que, se por um acaso tiver alguma violação, ele é acionado para retornar. Caso não retorne, continua sendo registradas as violações e o magistrado toma conhecimento disso. Da mesma forma, quando está próximo de descarregar, nós ligamos antecipadamente para ele colocar para carregar. Se ele infringir a norma e não botar para carregar, o juiz também tem informação e aí ele vai tomar a medida que ele entender, né? Só para a gente encerrar, tem muito número de violação? Ainda temos muito número de violação, né? Tem pessoas que mesmo com essa oportunidade não continuam até no crime. A gente observou que ontem foi preso um monitorado, apesar que ele estava em casa, mas tem uns que não aproveitam a oportunidade. Eles desligam, descarregam, o que eles fazem? Nesse caso específico ele não estava violando, ele estava em casa e foi preso em casa, né? Uhum. Mas quando violam, o que acontece mais ou menos? Normalmente, o que eles fazem na violação, na fraude aí? Ele deixa descarregar, é o principal, é o mais preocupante. De propósito. De propósito. Então, nós temos o protocolo de acionar ele e caso ele não bote para carregar imediatamente, essa violação é encaminhada ao magistrado, que aí toma as medidas que ele achar, né, que ele julgar necessário. Né? Tenente, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Uma boa tarde, um bom trabalho. Boa tarde, Samir. Muito obrigada. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, fica por aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você e até amanhã.